300 pontos separam essas duas redações. O que será que o candidato que tirou 640 pontos fez no texto? O que ele deixou de fazer? E o estudante que tirou 940, hein? O que ele fez em cada parte do texto? Como ele conseguiu essa nota? Essas e outras questões serão discutidas ao longo desse vídeo. Fala, meu anjo! Espero que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. Esse encontro de hoje será marcante, importante, porque eu trouxe muito conhecimento para que você possa colocar em prática na sua redação. Então vamos combinar o seguinte? Pegue o seu caderno, lápis ou caneta, porque você tem muita coisa que você vai anotar. Combinado? Para a gente iniciar então, é claro, hoje nós temos duas redações que são separadas aí por 300 pontos. Só que antes de nós lermos esses textos, é essencial que a gente dê uma olhadinha na proposta de redação que deu origem a essas redações. Vem comigo. Observem, o ministro da Educação, Victor Godoy, ele colocou no Twitter, alguns minutos depois que os estudantes tinham recebido o tema da redação. E olha o que veio nessa proposta. Ela traz o seguinte: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Olha, muitos estudantes tiveram dificuldade em compreender essa proposta. Ela traz aqui, primeiramente, desafios. O que seriam os desafios? Desafios são as dificuldades, são os empecilhos, são as barreiras. Mas em relação a quê? Em relação à valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Mas o que seriam comunidades e povos tradicionais no Brasil? Você já ouviu falar de quilombolas? Você já estudou alguma coisa ligada às pessoas que trabalham com o extrativismo? E os índios? Há muitos povos tradicionais e comunidades tradicionais no Brasil. Quase todas têm a sua própria cultura, habitam em territórios e vivem da sua própria produção, pensam na sustentabilidade e por isso que incomodam tanto. Porque há pessoas que querem usar aquelas terras, que querem que essas pessoas estejam distantes dali. Então, na verdade, elas não são valorizadas. Os seus direitos são desrespeitados. E por isso que a temática, por isso que o tema da redação traz os desafios para que essa valorização ocorra. É claro que os textos de apoio ajudou e ajudaria o candidato. Bastaria ler com calma, identificar cada pedacinho para que depois pudesse iniciar a sua redação. Mas é um tema que exigiu muito dos candidatos, não muito diferente do que você também pode enfrentar em qualquer concurso público ou processo seletivo no Brasil. É claro que o estudante que pegou essa temática, depois de ter lido os textos de apoio, como que ele iria organizar essa redação que ele iria escrever? Então eu trouxe aqui 3 caminhos que vão lhe ajudar sobremaneira para que você possa sair do zero. Eu sei que há estudantes que estão em casa, diante da folha em branco, ele trava, ele não consegue escrever. Alguns já têm um pouco mais de facilidade. Agora, essas 3 estruturas que eu vou compartilhar com vocês vai ajudar muito nesse processo inicial. Vamos dar uma olhadinha? O modelo 1 é mais para te ajudar a identificar que o seu texto ele tem que estar dividido nessas 3 partes. Então observe que a primeira parte é identificar a situação-problema. Não posso esquecer da tese. Então pensando nisso, é o primeiro bloco da sua redação. Identificar a situação-problema, a falta de valorização, a dificuldade que as pessoas têm em não valorizar os povos tradicionais. Claro, colocar uma opinião, isso é o primeiro parágrafo. Já o segundo bloco já vem marcadamente com as causas. Se eu identifiquei um problema, quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? Então eu vou reservar 2 parágrafos nesse segundo bloco. E o terceiro bloco, eu estou falando da conclusão e das possíveis soluções. Então essa estrutura modelo 1 vai lembrar a todos que eu preciso o quê? Fazer a introdução com 1 parágrafo, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Independentemente se você está fazendo FUVEST, UNB ou um concurso, se te pediu para fazer um texto argumentativo, você pode, é claro, utilizar esse modelo 1 também para se orientar. No modelo 2, ele começou com um tema
Identificou qual que é o problema? Nós já sabemos qual que é o problema. Qual que é o problema mesmo? São os desafios para valorizar as comunidades tradicionais. Isso é um problema. Depois vem quais são as causas desse problema, quais são as possíveis consequências e as soluções possíveis. Então, esse modelo 2 ajudaria o estudante nessa organização lógica, tema, problema, opinião, causas, consequências e solução. Eu não posso ir para a folha de rascunho sem ter clareza do que eu vou falar em cada parte sobre esses tópicos. E claro, ao fazer isso, eu organizo o meu texto e consigo fazer mais rapidamente. Já o modelo 3, ele também nos ajuda sobremaneira. Vamos dar uma olhadinha nele? São perguntas. Há estudantes que não conseguem iniciar a sua redação. Então, se você fizer algumas perguntas, você pode brincar de questionário. Ao responder essas perguntas, você vai estar fazendo o seu texto. Quais são essas perguntas norteadoras que poderiam ajudar o estudante que tem muita dificuldade? Vamos dar uma olhadinha? Qual o tema a ser discutido? O aluno que tem dificuldade para iniciar o seu texto, se ele conseguisse responder essa pergunta, ele já estaria fazendo, claro, o início da sua redação. Olha a segunda pergunta. Qual o problema ligado a ele? O que você pensa sobre ele? Lembrando que, você está observando que está em azul, essas 3 perguntas aqui ajudaria você a fazer o primeiro bloco da redação, que é a introdução. Combinado? Dá uma olhada nas outras 2 perguntas. Por que esse problema ocorre? Ou seja, quais são as causas do problema, lembra? Há exemplos que comprovam isso? Causas do problema e provar, dar exemplos sobre ele, você iria concentrar no segundo bloco da sua redação, no desenvolvimento. Claro que para isso, 2 parágrafos. E a última pergunta, há soluções para esse problema? Ao responder a essa pergunta, eu estaria começando a desenvolver ou fazer a conclusão do meu texto. Então, o modelo 3 ajuda sobremaneira para aqueles estudantes que têm dificuldades em iniciar o seu texto, porque por meio das perguntas, ele vai respondendo, depois ele pode juntar isso e ele vai organizando um texto que faça sentido. Observe o texto da estudante que obteve 640 pontos. Já há uma comunicação mesmo antes do corretor ler o texto dela. O estudante fez 22 linhas. Terceiro parágrafo com 2 linhas só. Será que ela conseguiu cumprir todas as competências dessa maneira? Então isso já passa um recado para o corretor. Importante estar atento a esses recados mesmo antes do corretor ler. Se possível, encoste ali na 30ª linha. E parágrafo nenhum com menos de 6 linhas. 6 a 8 linhas. Em 1500 foi iniciado no atual Brasil um período de desvalorização da comunidade de nativos brasileiros. A colonização foi difícil para esses povos, considerando a situação desprezível que os foi colocada. As comunidades foram expostas a situações que desrespeitam os direitos humanos. Não é fácil você estar num processo seletivo com tempo e tendo que organizar suas ideias e colocar com clareza. Não é uma situação fácil para ninguém. E essa candidata teve essa dificuldade. A ideia que está na cabeça dela, dá para perceber qual que é. O desejo dela de trazer essa conexão, que essa não valorização, que esse desrespeito aos povos tradicionais, ele vem desde o período colonial. É uma boa ideia. Só que no momento que ela foi organizar, não fez muito sentido. Ela não conseguiu explanar isso, principalmente em função dessa palavra. Em 1500 foi iniciado no atual Brasil. O que ela quis dizer com isso? Um período de desvalorização da comunidade de nativos brasileiros. Esses nativos eram os povos tradicionais da época? Não fica muito claro. A colonização foi difícil para esses povos, considerando a situação desprezível que os foi colocada. Então observe que a ideia ela vem entrecortada. Não há uma clareza na exposição desse contexto. Por mais que a gente possa perceber que o período de 1500, da colonização, o período colonial, poderia ser colocado como um repertório, ele não traz com clareza essa relação, ela não consegue estabelecer essa ponte com sentido para o leitor. Após essa questão, ela termina: as comunidades foram expostas a situações que desrespeitam os direitos humanos. Então, assim, é como se ela quisesse falar o seguinte:
Desde o período da colonização no Brasil, povos tradicionais vêm tendo seus direitos humanos desrespeitados. Isso é inadmissível e ocorre principalmente em função disso e daquilo. Ela desejou colocar isso, mas na prática ela não conseguiu fazer dessa maneira. Outras questões que chamam a atenção: questão gramatical, a falta de acento, a questão da concordância, as comunidades foi ou foram expostas ou expostas. Então, nesse parágrafo, ela perde por não deixar bem claro a tese, por não conseguir fazer essa ponte entre o repertório e o tema com clareza e nem mesmo apontar alguns encaminhamentos necessários que ele iria discutir no desenvolvimento. Então isso fez com que ela perdesse. Além disso, tem a modalidade escrita, que precisa ser formal, e ela comete alguns equívocos aqui também. No segundo parágrafo do texto, a estudante traz a seguinte questão: atualmente, as populações e comunidades tradicionais brasileiras têm tentado recuperar o reconhecimento e o respeito que os foi tirado. Contudo, apenas 26 comunidades brasileiras conseguiram e estão incluídos na legislação brasileira, porém ainda encontram muitos desafios frequentes relacionados ao desrespeito e à desigualdade. Estão inseridos. Então, novamente, se a gente olhar o que se espera de um estudante para eu colocar a nota máxima para ele, vamos só recordar um pouquinho: desenvolvimento, essencial, trazer a primeira causa, depois explicar, dar exemplos e fazer um fechamento. Se a gente reparar, a primeira palavrinha que ela começa o desenvolvimento é atualmente. Não é o melhor caminho. O melhor caminho seria, em princípio, em primeiro lugar, primeiramente. Ela vai iniciar o processo e não atualmente. A sensação é que ela nem terminou a introdução ainda. O atualmente caberia, ou na sociedade brasileira hoje, lá no finalzinho da introdução. Então ela trouxe a questão do período colonial e no finalzinho, hoje, essas mesmas questões, desrespeito, a falta de valorização continua. Aí ficaria legal na introdução, mas não no segundo parágrafo. O segundo parágrafo, ela já deveria colocar uma causa, o conectivo correto. E ela não fez. E como ela não colocou a causa, ela não explicou, ela não deu exemplo. Então isso comprometeu o segundo parágrafo da estudante também. E ela traz ali algumas informações, algumas comunidades, alguns povos tradicionais que já foram incluídos na legislação. Essa informação é importante, mas ela não foi analisada, ela não foi dissecada. Ela não foi explorada. E um texto Enem que você traz uma informação e você não argumenta, a nota não vai sair de 500, 600, 650. Faz sentido? Outras questões que prejudicaram o desempenho da estudante. Novamente, a modalidade escrita. Inseridos é com S. Faltou aqui também uma questão importante, que ela não coloca. Frequentes. Muitos estudantes erram isso. Frequentes não tem acento. Frequência, meu anjo, tem acento. Então, esses deslizes gramaticais, somados à falta de objetividade, o não colocar a causa, o não desenvolver, o não analisar, faz com que o parágrafo fique muito informativo e impossibilita o corretor de atribuir uma nota mais alta. Já no terceiro parágrafo, meu anjo, vamos dar uma olhada? Ainda existem muitos outros que não foram incluídos e são considerados culturalmente diferenciados. Imagine um parágrafo com 2 linhas, não é o melhor caminho. Vamos recordar? Parágrafo precisa ter entre 6 a 8 linhas, é o ideal. Por que 6 a 8 linhas? Meu anjo, para dar tempo de iniciar um argumento, de desenvolver esse argumento, de desenrolar, de explicar, de dar exemplos, de analisar. É muito difícil fazer isso com 2, 3, 4 linhas, correto? E outra, o conectivo, terceiro parágrafo, ela vai acrescentar uma outra causa do problema. Então, além disso, além do mais, outro fator importante. Então, observe que não há, no desenvolvimento, ela não explora as causas do problema, ela não analisa essas causas. O terceiro parágrafo ficou curto demais e impossibilitou o estudante desenvolver apropriadamente essa ideia.
E para finalizar, nós temos a conclusão do texto da estudante. E ela inicia da seguinte maneira: portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social deve reconhecer os povos que ainda não são incluídos para que os desafios por eles enfrentados diminuam. Os nossos territórios e nossa natureza são protegidos por essas comunidades. Então, por que não reconhecê-las e respeitá-las assim como merecido? Alguns equívocos aí também foram cometidos. Primeiro, as coisas positivas. Ela iniciou com um conectivo correto, portanto, muito bem. Assim, logo, iniciou muito bem. Seria importante ela retomar o tema, e assim ela não faz. O que é retomar o tema mesmo? Diante desse problema da falta de valorização, isso é retomar o tema. Isso é importante para fazer com que o texto apresente um projeto claro. A estudante não fez. E ela já acrescenta, portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social deve reconhecer. Então ela já começa dizendo quem deve fazer o quê? Então o Ministério do Desenvolvimento Social deve fazer o quê? Reconhecer os povos que ainda não são incluídos. É uma boa ação. Mas como que isso vai ser feito? De que maneira? Qual modo? Vamos ver se ela coloca pra gente. Para que os desafios por eles enfrentados diminuam, ela colocou a finalidade. Qual vai ser o resultado se o Ministério do Desenvolvimento Social reconhecer os povos? Tudo bem, eu reconheço os povos. Isso vai trazer o quê? Isso vai fazer com que os desafios por eles enfrentados diminuam. Quais são os desafios? A falta de respeito, expulsá-los das terras que eles vivenciam. Agora, não tem aqui nessa conclusão, além de não ter a retomada, não tem também um meio, modo como que isso vai ser feito. Como que o Ministério vai reconhecer isso? Basta ele falar lá e vai reconhecer? Como isso vai ser feito? A estudante coloca o seguinte: os nossos territórios e a nossa natureza são protegidos por essas Não entendi. Então, por que não reconhecê-las e respeitá-las? Algumas questões que acabaram prejudicando também o estudante. A palavra respeitá-las tem um acento, tem um hífen. A palavra reconhecê-las também tem um acento aqui, tem um hífen. Acento circunflexo, aqui um acento agudo. Então, assim, o que dá para perceber desse texto? 640 pontos. Os corretores, eles observaram a ausência de um projeto de texto, de uma conexão entre contexto, tese, causas e soluções de uma maneira clara. Faltou também explorar as causas do problema, explicar, dar exemplos no desenvolvimento. Faltou também o meio, o modo, principalmente na solução dada na conclusão. A questão gramatical teve um peso muito grande na nota da estudante também. Então, assim, somando todos esses desvios, esses equívocos, a nota da estudante foi 640. E olha que o corretor poderia dar uma nota menor. Ele teria como justificar isso. Agora, eu entendo perfeitamente que um estudante sob pressão, no momento que está fazendo uma redação, 90 questões, e ler um tema complexo, é muito difícil para ele organizar. Então, fazer uma redação não é, meu anjo, uma tarefa fácil. Por isso que é importante a prática, o fazer, o refazer, observar as estruturas adequadas, saber exatamente o que vai em cada parte do texto. Há pessoas brilhantes, com boas ideias, articuladas, que quando precisam escrever um texto, não conseguem traduzir aquilo numa folha em branco. Eu sei da dificuldade de fazer isso. E por isso que eu estou aqui para te ajudar. Bom, nesse momento nós vamos ler com muita atenção o texto que obteve 940 pontos na redação do Enem 2022. Observe que na introdução a estudante começa da seguinte maneira: de acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. De cara, na primeira linha, ela já traz um repertório cultural. Cita um filósofo alemão, que é um dos expoentes do iluminismo no século XVIII. E ela traz uma frase intrigante: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dependendo da educação que a pessoa teve, a pessoa vai valorizar ou vai ter certas ações. Vamos ver o que ela quer dizer com isso? Dessa forma, nota-se que a desvalorização dos povos tradicionais brasileiros se dá majoritariamente por lacunas educacionais na formação dos indivíduos, principalmente no que diz respeito aos baixos estímulos para a conscientização dos cidadãos sobre as comunidades supracitadas.
Comunidades supracitadas são as comunidades que ela acabou de mencionar anteriormente, os povos tradicionais. Então, como que ela faz esse vínculo da frase, desse contexto do Immanuel Kant com a temática? De cara, ela já coloca que essa desvalorização dos povos tradicionais, então ela já cita o tema e já coloca ali uma opinião, há uma desvalorização, há um não cuidado em função das lacunas. Mas como assim? Em função de uma não educação apropriada, que não gera consciência, que não gera respeito pelo outro, pelo direito, principalmente em relação aos povos tradicionais. Então ela consegue, com muita tranquilidade, fazer o elo do contexto, do repertório, em relação ao tema proposto. E ela já deixa bem claro, há uma desvalorização. Vamos ver como que ela vai terminar a introdução? Assim, este problema, unido à exclusão social, à ignorância e ao preconceito, precisam ser resolvidos. Então ela traz aí duas questões, como se fosse uma preparação nesse finalzinho da introdução, duas causas que contribuem para essa não valorização. A ignorância e o preconceito, unido a essa exclusão, faz com que a educação, tendo lacunas, gera pessoas ignorantes e às vezes com preconceito e automaticamente vai desvalorizar os povos tradicionais, que precisariam ser acolhidos e protegidos. Então ela fez uma introdução excelente. Já no segundo parágrafo, a estudante inicia da seguinte maneira: ademais, a Constituição Brasileira de 88 garante o direito à igualdade para todos os brasileiros. Porém, é impossível não notar a segregação social a qual diversos grupos amazônicos, por exemplo, estão submetidos. De cara, ela coloca algo muito interessante. Ela traz a Constituição Federal de 88, ao mesmo tempo que ela garante essa igualdade entre as pessoas, ela não consegue resguardar os direitos, principalmente dos povos tradicionais das comunidades amazônicas. Então, olha que a estudante traz algo na Constituição que deveria garantir esse direito, mas isso não acontece na prática. Observe que aí a estudante cumpre exatamente o que precisa num parágrafo de desenvolvimento. Se a gente recordar, é importante colocar a primeira questão, a primeira causa do problema. Então, existe um direito na Constituição Federal, mas ele não é cumprido na prática. E ela explica, ela dá exemplos que isso ocorre no dia a dia. Então, ela consegue, dentro do segundo parágrafo, trazer o problema, explicar, detalhar, dar exemplos e fazer um fechamento para esse parágrafo. No início do segundo parágrafo, ela inicia com o conectivo ademais. Na sua opinião, é o conectivo mais apropriado para iniciar o segundo parágrafo? Você deve estar respondendo que não. Ademais, é um conectivo que você vai acrescentar uma ideia quando você possivelmente está lá no terceiro parágrafo. Aqui ela está iniciando o desenvolvimento. Então, nesse caso, o melhor caminho seria, a princípio, ou em primeiro lugar, ou primeiramente. Ademais, nesse caso, não foi uma palavra, um conectivo adequado para iniciar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto. E ela continua: infelizmente, não há por parte do governo medidas suficientes para concretizar aquilo que é dito como imprescindível na Constituição, o que resulta em parcelas da sociedade pouco reconhecidas e constantemente esquecidas ou ignoradas. Então a estudante vem explicar um pouco mais essa contradição. Não há o cuidado, não há a proteção que a Constituição deveria ter. Então isso fica bem claro nesse parágrafo. Já no terceiro parágrafo, a estudante começa da seguinte maneira: além disso, desde o período colonial, pretos, pardos e indígenas são menosprezados. A baixa valorização que estes povos recebem hoje é resultado de várias décadas de diminuição do seu valor, princípios e cultura. Olha que interessante. De cara ela já começa com um conectivo corretíssimo. Ela quer acrescentar uma ideia? Então, além disso, além do mais, outro fator importante. Então, ela começou muito bem. E aí ela traz que o problema não é recente. Ele existe, essa desvalorização, esse desrespeito, esse desafio vem praticamente da era colonial,
do período colonial, em que pardos, pretos e índios não são tratados como deveriam. Então esse desafio que a proposta traz, a de valorização dos povos tradicionais, é um fator que vem ao longo da história. Então ela coloca isso de uma maneira muito clara. A partir disso ela acrescenta: assim, há na mentalidade dos brasileiros um preconceito estrutural que, em comunhão com a intolerância, precisam ser desconstruídos e atenuados. Lembra quando ela trouxe lá na introdução a frase do Immanuel Kant, que nós somos o que a educação faz da gente? Se não temos uma boa educação, a gente acaba desenvolvendo a ignorância, o preconceito, que ela destacou no final da introdução. Lembra que no segundo parágrafo ela trouxe a questão da Constituição Federal, que ela garante os direitos iguais, mas na prática não é isso que acontece. E aí ela mostra como que isso ocorre, dá exemplos e faz o fechamento. Aqui ela deixa bem claro que os povos pardos tradicionais, pretos e indígenas, vêm sofrendo de discriminação, de preconceitos, de não valorização desde a época colonial. E isso tem reflexo hoje, principalmente por uma questão estrutural. E agora nós vamos para o último parágrafo, que é o da conclusão, é o quarto. E ela começa da seguinte maneira: portanto, com base no que foi mencionado, conclui-se que é de extrema importância que comunidades sejam reconhecidas para a formação de uma pátria mais unida e justa. Então observe que ela começa da maneira correta. Ela faz uso de um conectivo conclusivo. Portanto, para resolver a problemática da desvalorização dos povos tradicionais no Brasil, ela retoma aí que eles são desvalorizados, cabe ao Poder Executivo. Quem que é o Poder Executivo? Excelente, meu anjo. Governo federal. A gente pode falar também que o Poder Executivo local, no município, é o prefeito. No estado é o governador. Aqui, Poder Executivo junto com o Legislativo, nível federal é o Congresso Nacional. Se a gente estiver pensando no Estado, a Assembleia, a Câmara dos Vereadores, a nível local, de cidade. Então, a União, quem? Governo Federal, mas o Congresso Nacional, realizar a inclusão de todos os grupos mencionados na legislação para garantir os seus direitos e deveres na legislação do país. Observe que nesse momento ela interrompe essa solução aqui. Então ela colocou quem vai fazer, o que vai fazer, mas ela não explicou como isso vai ser feito. Então até esse momento, se ela finalizasse a conclusão aí, certamente ela perderia muita nota. Mas vamos ver o que ela colocou depois? Outrossim, o que quer dizer essa palavrinha que muita gente faz uso? Da mesma forma, igualmente, então ela vai acrescentar. O Ministério da Educação deve estimular, colocou um outro agente. Eu posso dar duas soluções na conclusão? Sem nenhum problema. Hoje, com uma única solução detalhada, o estudante consegue tirar 200 pontos na intervenção. O estudante não é obrigado mais a colocar duas intervenções. Mas aqui a estudante optou por esse caminho. Então observe que aqui ela traz o Ministério da Educação, que deve estimular a busca de conhecimento por parte dos jovens, fazendo com que eles discutam essa temática, principalmente no fundamental e médio, na educação básica, com o intuito de fazer com que as pessoas tenham maior consciência, um maior nível de informação e possa, a partir disso, ter um tratamento diferente, ter, a partir disso, uma valorização maior, principalmente dos povos tradicionais. Então observe que nessa segunda ação, ela coloca o quem, ela coloca o que, ela coloca como e ela traz a finalidade. Aí ela finaliza. Afinal, como dito por Nelson Mandela, a educação é a principal arma para mudar o mundo. Olha que bonito. Ela faz um fechamento trazendo o grande Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, ficou 30 anos preso por lutar contra o apartheid, que era um regime de segregação racial na África do Sul, que faleceu em 2013. Então ela traz que a educação é uma arma potente. O que você lembra quando ela fala isso? Do Immanuel Kant, que fala que nós somos o que a educação faz da gente. E o que você lembra a partir disso? Que sem uma boa educação, a gente age com ignorância, com preconceito. A gente desvaloriza. A gente nem cobra o cumprimento da Constituição Federal, que deveria garantir
o direito igual para todas as pessoas. A gente deixa perdurar, sem uma boa educação, aquilo que vem desde o período colonial, essas estruturas de preconceito e discriminação. Então observem que o texto fica amarrado. Ela fez uma excelente conclusão. Não há como negar que ficou um texto excelente, muito bem construído, faz as conexões necessárias, que colocou os repertórios, que trouxe as causas do problema, que discutiu as mesmas e principalmente apresentou aí as soluções, as intervenções necessárias. Isso explica então por que a estudante tirou 940 pontos nessa redação. Então é isso, meu anjo, hoje a gente fica por aqui. Espero que esse conhecimento ilumine o seu caminho e possa fazer com que você consiga os seus objetivos, que é passar no concurso público, na universidade, ou ampliar o seu conhecimento de mundo. De qualquer forma, é essencial que você continue dando uma olhada nas estruturas, fazendo as redações, revisitando aí aquilo que você aprendeu, pois só agindo assim você vai conseguir sempre aprimorar a sua redação, o seu texto. Um grande abraço para você, meu anjo, um beijo bem grande e a gente se vê em breve. Até mais. Fique bem, estude muito.